E agora você vai conferir uma entrevista exclusiva que o promotor do Patrimônio Público, Roberto Turim, concedeu ao programa. Entre os assuntos abordados pelo promotor estão a atuação do Ministério Público no Estado, a estrutura e orçamento do órgão, além da eleição para Procurador-Geral da Justiça, que ocorre no próximo mês. Confira a íntegra. Estrutura do Ministério Público. A estrutura do Ministério Público é boa. Ela avançou bastante nos últimos anos, ela acompanhou o crescimento do Estado nos últimos anos. Mas nós ainda temos locais onde o Ministério Público não tem sede própria, onde os promotores de justiça trabalham em salas alugadas, onde eles ainda trabalham dentro do espaço cedido dentro do fórum pelo Poder Judiciário. Então a gente ainda tem algo a avançar nesse sentido. Mas, além disso, é importante também a ideia de que nós precisamos dotar o Ministério Público de um corpo técnico para dar apoio aos promotores. Muitas das ações dos promotores de justiça dependem do trabalho de peritos na área de engenharia ambiental, por exemplo, mesmo na área de engenharia civil, mesmo na área de defesa do idoso, por exemplo, você precisa de um assistente social, de um psicólogo, a mesma coisa para a infância, a mesma coisa para os reeducandos, os apenados. Então, essa estrutura para facilitar o trabalho do Ministério Público precisa melhorar nesse sentido. Atuação do órgão. Quando o promotor de justiça age, ele está agindo em defesa da sociedade, na defesa de interesses coletivos, ou obedecendo um dispositivo legal, que manda com que ele faça aquilo, sob pena até dele ser responsabilizado funcionalmente se ele não faz. Mas muitas dessas atuações nossas, elas acabam esbarrando no administrador, no político, na criminalidade organizada, na própria sociedade, às vezes enraizada em determinadas condutas que a lei não permite. Isso gera, às vezes, um sentimento, né? Fulano está fazendo isso porque ele não gosta de mim. Ele nem sabe, às vezes, quem é, né? O promotor passa pela região, vai embora. Ele está fazendo aquilo por quê? Porque é a obrigação legal dele fazer, né? Então, ele tem que fazer, independente de quem seja o administrador. Orçamento. Para esse avanço todo, o Ministério Público tem com o pessoal um limite, que é fixado constitucionalmente, que é de 2% da receita corrente líquida, que nós consideramos pouco, mas é uma luta difícil para você teria que mudar, né, toda a estrutura constitucional e a lei de responsabilidade fiscal para você aumentar esse limite. Veja bem que o Ministério Público tem que estar presente no Estado inteiro e ele tem 2%, o Judiciário tem 6%. Né? Há uma diferença aí. Então, para a gente conseguir manter o Ministério Público em todos os rincões do Estado, a gente tem que trabalhar duro para respeitar esse limite. E a gente vem conseguindo fazer isso até agora. E há também o orçamento de custeio, que aí o Ministério Público precisa de um dinheiro para manter todas as sedes funcionando, né, pagar água, energia, etc. Então, isso tudo vem sido mantido pelo governo do Estado, os repasses, acompanhando o crescimento econômico do Estado. O Ministério Público, então, tem que avançar, tem que melhorar essa questão orçamentária para os próximos anos, para ele poder dar vazão a essa regionalização que a gente quer fazer, para resolver esses projetos, a melhoria do serviço prestado, a qualidade dele e que ele consiga, assim, alcançar todos os rincões do Estado. Burocracia. Não só a burocracia, também a burocracia sempre dificulta, atrapalha. O que atrapalha muito é o próprio sistema processual que a gente tem, né? Os próprios juízes reclamam muito disso. Eles têm que cumprir todo um ritual e isso atrasa, demora, né? Às vezes você faz aqui no Brasil, às vezes a gente faz a mesma coisa 2, 3 vezes. A pessoa é ouvida na delegacia de polícia, depois ela é ouvida em juízo, depois ela é ouvida novamente em audiência, e depois tem um recurso, e esse recurso vai para os tribunais superiores, e isso leva anos, às vezes décadas, né? Falta de união. Então, há uma cultura, né, no Brasil de que as instituições são muito fechadas, né, dentro do trabalho dela, voltadas para si mesmo. A gente precisa quebrar um pouco essa cultura e fazer com que as instituições se voltem com uma visão mais ampla, né, da sociedade como um todo e do contexto onde ela está inserida como um todo, né?
A Polícia Judiciária Civil, por exemplo, ela tem que trabalhar em interação, em cooperação com o Ministério Público, porque senão nenhum dos dois consegue atingir a finalidade, que é a condenação do criminoso, é a aplicação da lei penal. MT Saúde. Só que isso você pode fazer uma vez, duas, depois acaba a urgência, né? Você tem que fazer o fato concreto, aquele que vai ser permanente. Se o governo opta por pagar ao servidor um determinado valor, como uma espécie de indenização, né, pela despesa com saúde, e esse valor o funcionário vai pagar o plano de saúde dele, ou vai pagar o médico, ou vai complementar, é uma forma. Eu acho uma forma bem adequada, porque o governo não vai ter o problema de gerir essa empresa, né, esse contrato, isso vai ficar para quem o próprio servidor escolher, Unimed ou qualquer outra empresa da área, e ele vai, ao mesmo tempo, não vai estar deixando o servidor sem um subsídio para a despesa de saúde. É um modelo que me parece aceitável. Agora, a gente tem que ver esse contrato, a legislação, a regulamentação, para verificar se esse modelo é legal e se ele é plausível, se ele é viável, né? Eu ainda não tenho essa documentação. Só foi acenado que o governo vai fazer isso, mas ele ainda não mostrou onde, como e quando isso será feito. Atual gestão. A avaliação é positiva. O Marcelo Ferra, como o primeiro promotor de justiça aqui a ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, ele fez muito bem essa transição. Antes a gente só tinha procuradores, hoje nós passamos, ele foi o primeiro, e abriu o caminho, né, para que outros promotores de justiça, ainda no primeiro grau da carreira, possam administrar o Ministério Público como procuradores gerais. Então, o doutor Marcelo Ferra fez uma gestão muito serena, muito tranquila nesse sentido. Isso é positivo para o Ministério Público como um todo. E fez também uma boa gestão voltada para a área administrativa, né, do Ministério Público. E nós tivemos avanços nesse sentido. O que a gente precisa agora é aproveitar essa boa gestão nesse aspecto e otimizar a visão institucional do Ministério Público. O diálogo com a sociedade, a interação com os demais poderes e a regionalização do Ministério Público como um todo. Eleição para Procurador-Geral. Precisa ter um Procurador-Geral que vá ao interior do Estado conversar com os promotores e verificar em cada região do Estado uma ação que possa ser realizada em conjunto entre as várias promotorias que compõem aquela região. E aí a gente montar um projeto e o Procurador-Geral se empenhar para que nos 2 ou 4 anos de mandato que ele tenha, esse projeto seja realizado. Pode ser na área da saúde, pode ser na área do combate à criminalidade, pode ser na área ambiental. O que cada colega da região vai definir. Vai dizer, Procurador-Geral, aqui na minha região a grande dificuldade é a saúde, que nós não temos atendimento. Bom, então vamos dialogar com o governo do Estado, com a Assembleia, com os promotores. O que precisa ser feito para ajudar, para que aquele problema seja solucionado ou amenizado naquela região. E outra pode dizer, olha, aqui é questão ambiental, tem desmatamento ilegal, tem venda e comércio ilegal de madeiras e não tem fiscalização. Então vamos trabalhar para montar um projeto para que haja fiscalização. Outra grande demanda que a gente percebe, olha, a questão da criança e do adolescente no Estado, você não tem locais fora de Cuiabá. O que tem em Cuiabá não dá conta praticamente nem de Cuiabá, mas no interior do Estado você não tem um local para você colocar um adolescente para cumprir, por exemplo, uma medida socioeducativa de internação ou uma medida socioeducativa em meio aberto. Isso gera aquela sensação de impunidade que você falou. O adolescente comete um ato infracional grave correspondente a um crime e o Estado não tem condições de recolhê-lo. E ele fica na rua, né? Isso gera na sociedade uma sensação de impunidade que pode levar até a outros crimes mais graves. Então a gente precisa trabalhar isso. Então eu quero, para o Ministério Público, um procurador-geral preocupado com essas questões, preocupado em discutir essas políticas públicas para o Estado todo, né? Preocupado em colocar essas questões na pauta e em montar um projeto para resolvê-las.